Queridos irmãos e irmãs, hoje concluímos o ano litúrgico propriamente. Amanhã celebramos o primeiro domingo do Advento e assim começamos um novo ano na liturgia da igreja. E para este ano par 2022 está previsto que nós leiamos o livro do Apocalipse, o qual concluímos hoje, com esse trecho do último capítulo da Bíblia, que é o capítulo 22. E nos diz: a mim, João, o anjo do Senhor mostrou-me um rio de água viva, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. Ele começa o capítulo 22 dizendo que o anjo do Senhor lhe mostrou um rio de água viva. Essa é uma imagem que aparece no Evangelho de São João. Quando Jesus conversa com a samaritana, ele diz que aquele que beber da água que ele der, dentro dele nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E no capítulo 7 diz Jesus: quem tiver sede, venha a mim e beba. Em verdade eu vos digo, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, essa água, o que significa? O que representa? Essa água representa a vida da graça, a vida sobrenatural que Deus nos concede no momento em que somos batizados. Por que a vida da graça é representada pela água viva? Em primeiro lugar, porque a água penetra em toda a superfície. Isso mostra que a vida de Deus penetrou na nossa vida pelos méritos de Jesus Cristo. Mas esta água não é uma água inerte, como a água natural, uma água que é inanimada. Pelo contrário, essa água é viva, porque é a própria vida de Deus que flui na nossa vida. É a vida sobrenatural. E diz São João que este rio de água viva brilhava como cristal. Esta água não é apenas viva, mas ela é brilhante, brilhante com o brilho e com a transparência do cristal, com a delicadeza do cristal. São João já havia dito no prólogo do seu Evangelho que Deus é luz. E também disse que Ele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Ora, portanto, queridos irmãos, a vida da graça é como uma água viva e luminosa que flui no nosso coração pela fé. É a própria vida de Deus que nos vivifica por dentro. Quando nós pensamos, por exemplo, num deserto e num oásis, que pelo fato de ter água, faz aquela terra estéril viver. É isso que a graça faz conosco do ponto de vista sobrenatural. Nós somos em nós mesmos estéreis, nós somos em nós mesmos sem vida, desde a perspectiva sobrenatural. Mas aí, Deus infunde em nós a sua graça e a sua vida nos faz viver sobrenaturalmente. E a sua vida sobrenatural flui em nós
vivificando-nos e trazendo-nos uma participação de quem Ele é. Mas diz o São João que o rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus é a própria vida da Santíssima Trindade. E o Cordeiro é a humanidade santíssima de Cristo. Portanto, esta vida de Deus flui de Deus em Cristo. Flui de Deus para nós através de Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, como ela flui do trono, e o trono é símbolo de Deus enquanto nosso mestre, porque o trono, a sede, é o lugar de onde Ele nos ensina, onde Ele nos instrui. E Jesus diz no Evangelho de São João que todos serão discípulos de Deus. Ora, esta vida sobrenatural flui em nós através da pregação da igreja, através do ensino das Escrituras, através do ensino da palavra, através do ensino meditado da palavra de Deus, que nos move à fé, e movendo-nos à fé, faz com que Deus mesmo nos edifique por dentro. No meio da praça, de cada lado, estão plantadas árvores da vida. Essas árvores da vida, plantadas de um e de outro lado, são um símbolo de Cristo. Por quê? Quando nós olhamos o livro do Gênesis, nós descobrimos que no paraíso havia duas árvores. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem usou da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o relato do Gênesis, e por isso perdeu a vida sobrenatural. E Deus colocou querubins que impedissem o seu acesso à árvore da vida. Mas o Verbo se fez carne. Ele morreu sobre nós, sobre a árvore da cruz, de tal modo que Ele se tornou para nós a árvore da vida, que está plantada de um e de outro lado. Ele é a árvore da vida para os que estão do lado de cá, caminhando ainda na vida mortal, e Ele é a árvore da vida para os que estão do lado de lá, aqueles que já alcançaram a eternidade. Por isso diz São Paulo que no fim de todas as coisas, Cristo será tudo em todos. Mas por enquanto, a árvore da vida é a árvore da vida para nós que estamos aqui e a árvore da vida para aqueles que estão também do lado de lá. É esta árvore da vida que é Cristo, que é simbolizada, por exemplo, na árvore de Natal, que já começamos a montar. Porque Ele é a nossa vida, aquele pelo qual nós temos acesso à vida eterna. E diz o livro do Apocalipse, fazendo referência indireta à profecia de Ezequiel, elas, as árvores da vida, dão frutos 12 vezes por ano. 12 vezes por ano. Ou seja, esta árvore dá fruto pela fé apostólica, pela fé dos apóstolos. E, portanto, é na medida em que nós permanecemos fiéis à fé apostólica, é na medida em que nós professamos a fé ortodoxa, que nós podemos saborear Cristo. Em cada mês elas dão fruto. Suas folhas servem para curar as nações. As suas folhas curam. O profeta Ezequiel dizia isso acerca da água que saía do lado direito do templo. É a mesma imagem que é empregada aqui. E que tornava sadias as águas do Mar Morto,
que são até hoje completamente estéreis por causa da extrema concentração de sal. E ele diz: ali vão nascer árvores que produzirão frutos os 12 meses do ano, e as suas folhas serão remédio. As suas folhas serão remédio. Que remédio é esse? A árvore produz folhas e frutos. Os frutos da fé são os sacramentos. Mas as folhas são os mandamentos pelos quais Deus nos cura do pecado. São os preceitos do Novo Testamento. São os conselhos evangélicos. Ou seja, Deus nos ensina pela lei e nos ajuda pela graça. E é maravilhoso que nós podemos viver auxiliados pela graça que vem dos frutos e instruídos pelo ensino que vem da lei. Já não haverá maldição alguma. Uma outra tradução diz: já não haverá injúria alguma, porque a palavra maldição vem de má-dicção, ou seja, de uma palavra dita de maneira má. Como no paraíso não haverá mais pecado, não se poderá dizer mais nenhuma palavra ruim acerca de nada. Será tudo bênção, bênção, bênção. Nós bendiremos a Deus e Deus nos bendirá. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Ou seja, nós poderemos simplesmente viver para a glória, sem nenhuma outra preocupação senão aquela de glorificar a Deus. Já não precisaremos mais ter zelo pela nossa vida mortal, cuidado pelas coisas terrenas, preocupação conosco próprios. A nossa vida poderá ser, enfim, arrebatada pela paz de uma adoração que não cessa nunca mais, de uma celebração que não terá mais pausa, de uma festa que não terá razão para acabar. Verão a sua face. Verão a sua face. O que será a contemplação direta de Deus? Às vezes, quando nós vemos alguma coisa muito bonita, de relance, nós, de repente, somos arrebatados para ver, para podermos ver, porque a beleza rouba o nosso olhar. Quando, por exemplo, subimos ao alto de uma montanha e vemos um panorama maravilhoso, aquela cena como que nos domina, porque a beleza nos sequestra. O que será ver a beleza indescritível de Deus, acerca da qual diz São Paulo: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Nós o veremos face a face, não precisaremos mais da fé, não precisaremos mais de metáforas, não precisaremos mais de analogias. O nosso ser estará exposto ao ser de Deus. Nós o contemplaremos por aquilo que os teólogos chamam de visio directa, a visão direta, sem nenhum intermediário. E a nossa alma ficará tão chocada eternamente, tão absurdificada, tão completamente tomada de estupor,
que o seu nome estará inscrito sobre a nossa fronte. Assim como, por exemplo, quando uma luz muito forte brilha, e mesmo que você feche os olhos, o brilho continua refulgindo, porque ele ficou impresso na sua visão. A visão de Deus no céu ficará impressa no nosso ser, como um susto de amor, como um choque de maravilhamento. Por isso, São João diz: filhinhos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se revelou o que seremos, porque quando nós o vermos, quando Ele se manifestar a nós, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Ou seja, a visão dEle ficará impressa no nosso ser, o seu nome estará marcado sobre a nossa fronte. É isso que o Apocalipse diz. O seu ser ficará impresso em nós como um choque eterno de amor que não cessa. Não haverá mais noite, ou seja, não haverá mais ignorância. Nós saberemos de tudo, não haverá sombra. Nós veremos com a clareza de quem Ele é. Não se precisará mais da luz da lâmpada nem da luz do sol. Ou seja, nós não vamos precisar mais nem dos artigos da fé, que são com a luz da lâmpada, nem da luz do sol, que é a fé teologal, que vem de Cristo. A fé vai passar. O regime da fé terá terminado. Por quê? Nós veremos diretamente. São Paulo diz no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, logo no final, que agora nós vemos imperfeitamente, de maneira confusa, mas quando vier o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. A vida será tragada, ou seja, a morte será tragada pela imortalidade. E ele diz que as profecias desaparecerão, a ciência cessará, as línguas não mais existirão, porque a fé vai passar, a esperança vai passar, só o ágape durará eternamente. Porque vendo a Deus face a face, a única coisa que existirá é comunhão entre nós e Ele, o derramar de um no outro, de um ser no outro ser, sem barreira, sem obstáculo, sem nenhum tipo de empecilho. Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Deus vai brilhar sobre nós, diretamente. E isso para nós será reinar, no sentido de que já não haverá mais inconstância, medo, insegurança. Nós estaremos definitivamente assentados numa posição de completa estabilidade e domínio. Então o anjo disse-me: estas palavras são dignas de fé e verdadeiras, pois o Senhor, o Deus que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que deve acontecer muito em breve. Ou seja, não duvida. Não tenha nenhum tipo de vacilo no seu coração. Creia. Essas palavras são verdadeiras. Essas palavras são verdadeiras. E continua: eis que eu venho em breve. Feliz aquele que observa as palavras da profecia deste livro. Feliz de quem observa as palavras da profecia do Apocalipse. O que o Senhor está dizendo é: eu revelei tudo isso para você, igreja, para que você entenda o seguinte: você pode estar sofrendo, você pode estar sendo perseguida, você pode estar sendo macerada, a dificuldade pode aparecer, você pode se desanimar,
Mas tenha calma, porque isso vai passar e vai passar rápido. Eis que eu venho em breve. É por isso que eu deixei tudo isso escrito no meu Apocalipse, para que você, igreja, não tenha medo, não fique insegura, não fique atemorizada, não fique nem um pouco instável, para que você saiba que eu estou no meu trono, que eu não saio do controle, que o fim já está certo, que você vai vencer, porque eu já venci. E que quem estiver comigo e que quem perseverar até o fim pode já celebrar a vitória. O Apocalipse não está escrito para encher o nosso coração de medo, de insegurança, de temor. Ele está escrito para dizer: continue lutando, porque você está do lado que vai vencer. Continue perseverando. Essa vida já está fluindo. A palavra já está sendo pregada. Os frutos já estão sendo dados, as folhas já estão curando. Não tenha medo. Abrace a árvore, abrace as folhas, abrace o fruto. Entre na vida, tenha intimidade. Porque eu estou chegando. Eu venho, eu volto logo. Feliz é quem observa as palavras do Apocalipse. Esse é um grande incentivo para que jamais nós cedamos ao desânimo e nunca aceitemos nenhuma posição de derrota. Porque Deus sempre vence, apesar de todas as aparentes derrotas humanas.